Paramos nas quartas de final de novo, dessa vez com um técnico que tinha uma aprovação unânime, quase unânime na torcida brasileira, no jornalismo, mas paramos nas quartas de novo. A primeira Copa em uma petroditadura, a primeira Copa que realmente o circo FIFA chega a um ponto de questionamento de direitos humanos que é inaudito. A Copa da Argentina, a consagração de Messi, muito futebol bem jogado também. Esse é o episódio do Meio de Campo sobre a Copa de 2022. Vem com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Meio de Campo, Futebol e Sua História. Eu sou Idelber Avelar, estou estreando a minha camisinha do Santa Cruz, recém-recebida de presente. E vamos trazer aqui hoje com Diego Amorosini um papo sobre a Copa de 2022. É uma Copa que tem várias singularidades para o caso do Brasil, porque é muito raro que um treinador chegue a uma Copa do Mundo pelo Brasil com um jejum de 20 anos. 20 anos. E com apoio unânime que o Tite tinha e que o Tele não tinha, Zagallo não tinha, Parreira não tinha, Filipão não tinha. Mas o Brasil para nas quartas de novo, e de novo, pela primeira vez em que encontra um europeu no mata-mata. Alguma coisa, então, tinha se transformado para o futebol brasileiro, para o seu lugar no mundo com essa Copa. Disso a gente vai falar um pouco, mas vamos falar de várias outras coisas também, com o Diego, começando com a escolha da sede. Como é que essa Copa foi parar no Catar, Diego? Alô, Idelber, bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo que está nos assistindo. É uma Copa que tem algumas particularidades nesse ponto, né? Vale a pena a gente falar, né, que hoje é a última semana antes do início da Copa de 26, então a partir da semana que vem a gente vai estar aí acompanhando o desenrolar da Copa dos Estados Unidos, México e Canadá. Vamos estar mais, né, com programas mais tratando de temas mais atuais, né? Porque não dá para deixar de comentar a Copa do Mundo enquanto ela está rolando. E aí a gente decidiu fazer, Idelber, o último episódio justamente com essa Copa de 22, que é a última Copa, né? Antes da próxima. E tem alguns paralelos que talvez a gente possa traçar com tanto na seleção brasileira quanto na seleção argentina, que a gente vai tratar mais. E a organização tem suas diferenças, mas também algumas semelhanças com o clima político enlouquecido que parece ser o que vai acontecer agora em 26, não é isso? Bom, a escolha do Catar para ser a sede em 22, ela aconteceu em conjunto com a escolha da Rússia para ser sede em 18. Né? As duas escolhas foram no mesmo momento. A FIFA costurou um acordo em que a Europa seria a sede de 18 e Ásia e talvez com o CONCACAF poderia tentar a sede de 22. Né? Apenas a Conmebol estava proibida de participar porque o Brasil tinha acabado de ser sede em 14. Né? Então veio esse acordo e a FIFA acabou elegendo, né, tanto Rússia quanto o Catar. No caso do Catar, derrotando candidaturas de Japão, Coreia do Sul, Austrália e o próprio Estados Unidos, que colocou uma candidatura ali de treino, né, para poder depois, no acordo, conseguir a indicação em 26. E a eleição do Catar não foi muito difícil, mas teve seus momentos, suas acusações de suborno, assim como a escolha da Rússia também. Um contraste com a escolha do Brasil em 14, né? Porque o Brasil, com todos os seus problemas, é uma democracia, né? E as manifestações em 2013, 2014 pareceram complicadas para a FIFA, né? Fazer o evento dela durante um clima político tão efervescente. E aí ela decidiu ir para climas mais tranquilos, pelo menos do ponto de vista do organizador do espetáculo, tanto na Rússia quanto no Catar. A Copa do Catar, que aliás, das 32 seleções presentes, a única estreante foi a seleção anfitriã, né, um time sem muita tradição no futebol, vamos dizer assim.
E tem uma particularidade, duas, né? Primeiro, o próprio tamanho do país fez com que os estádios todos fossem construídos num intervalo geográfico muito curto, né? Então, fez com que a Copa praticamente acontecesse numa única área urbana, né, que é basicamente a geografia do Catar permitia. E outro ponto que inclusive vai se repetir em 2034, perdão, na Arábia, é a questão climática, né? Então o clima de deserto se tornaria totalmente impossível uma Copa que acontecesse no verão. E isso fez com que o torneio acabasse acontecendo em novembro, né? E isso deu uma dinâmica diferente também para a Copa, porque os principais jogadores estavam ali no meio da temporada e não no final da temporada, né? As seleções europeias, mas enfim, praticamente todas as seleções, porque mesmo a seleção brasileira, a seleção argentina, todo mundo joga segundo o calendário europeu, né? Então os jogadores estavam com outro ritmo de jogo, permitiu com que os jogos fossem inclusive mais disputados, me parece, né, Edelber? Sim, é uma Copa que teve a maior final de todos os tempos, né? Para E a começar, maior final, eu acho que exatamente, sem né? dúvida nenhuma. Pode até alguém dizer que, em termos do espetáculo lindo da Copa de 70, por exemplo, alguém pode preferir aquilo como espetáculo, mas não houve uma disputa real ali. O segundo tempo, a Itália já estava morta. Mesmo as grandes finais disputadas, tipo Argentina e Alemanha, de 86, não tiveram esse dramatismo, né, da final. A França faz 2 gols faltando 10 minutos, né? Mas vamos falar primeiro do Brasil, então. O Tite começa o ciclo dele em 2016, né? Deixa eu fazer um comentário antes de você começar, né? Justamente, eu acho que você vai falar do ciclo do Tite, e além dele ter sido uma unanimidade, como você abriu no começo, ele já vinha de um outro ciclo anterior, né? Uma outra Copa anterior que resultou em eliminação também. E que também é uma exceção, né? Porque mesmo quando o Tele é técnico em 2 Copas, 82 e 86, ele é demitido primeiro, depois ele volta, né? E o Tite não, o Tite ficou mesmo depois da eliminação em 18 e fez um ciclo sem percalços, né, praticamente, né? Um ciclo em voo de cruzeiro, né? Voo de brigadeiro, não é isso? Ele entra e a seleção imediatamente começa a jogar muito melhor, né? O ciclo Dunga 2 tinha sido catastrófico. O Brasil passa por uma sequência de eliminações vexaminosas nas Copas América a partir de 2011, né? Não vamos repisar todos aqueles episódios, mas quando o Tite entra, ele vai pouco a pouco acostumando a torcida brasileira com a ideia de que as eliminatórias eram uma barbada. Depois a gente veria que não era bem assim, né? Depois que ele saiu. Mas ele chega em 2016 e o Brasil começa imediatamente a jogar um futebol diferente, mais aplicado taticamente, mais veloz, pressionando o adversário de forma mais organizada, abrindo espaço em campo aberto quando recupera a bola de forma mais rápida. Em 2016, eu e os amigos com que eu conversava de futebol naquela época, que são em parte os que permanecem como interlocutores até hoje, combinamos de que era o correto apoiar aquele técnico, sem dúvida, né? Ele era o melhor técnico brasileiro. E a Copa de 2018 termina na eliminação em quartas de final com o primeiro europeu que o Brasil encontra, tal como já tinha sido o caso em 2006, 2010 e 2014. O Brasil foi eliminado no primeiro mata-mata em que encontrou europeu. Em 2018, aconteceu uma espécie de gesto de maturidade da torcida brasileira, eu acho. Porque todo mundo aceitou, de boas, a ideia de que o certo era dar outro ciclo àquele treinador, né? E o Tite, de novo, nas eliminatórias, ele passeia, né? O Brasil se classifica com tranquilidade para as duas eliminatórias, em 18 e 22. Em 18 ele chega para recuperar o time no meio das eliminatórias, né? Bom. Acho que o único percalço aí, se não, foi uma Copa América, que foi justamente o título da Argentina. O título da Argentina, que o Brasil chega na final, né? Chega na final, mas dentro de casa.
É verdade que era uma Copa, né, problemática durante a pandemia, que nem deveria acontecer aqui, né? Mas, enfim. Acho Mas que foi ele o único resultado negativo do Tite, né? Em toda a exato, caminhada. assim, e ele a perda da Copa América em casa para a Argentina não foi vivida como um vexame, né? Como a eliminação nos pênaltis, chutando 4 bolas na arquibancada, por exemplo, em 2011, derrotas para Honduras naquela de 2001, enfim. É uma perda de título normal. Você está perdendo para a Argentina, na final você chegou até a final, cumpriu um papel digno. A era Tite, ela é uma era das eliminações dignas, né? A eliminação na Copa de 2018, a eliminação na Copa de 2022, não podem entrar na categoria de vexame, como foi a de 2014, que aconteceu em um momento, inclusive, posterior no torneio. Né? O Brasil chega mais longe em 14 do que em 18 e 22. Mas dá um vexame que em 22 não deu. Sim. Agora, em 22, ali confirma-se, eu acho, uma tendência de 2 Copas do Mundo de o Tite levar nó tático de treinadores europeus de segunda prateleira. Aconteceu, de certa forma, em 2018, no primeiro tempo do jogo. É verdade que o Brasil massacrou a Bélgica no segundo tempo do jogo e teve 1000 oportunidades para empatar e virar, e foi o melhor time, teve mais bola, e o Courtois fez uma partidaça, etc. Mas isso não apaga o fato de que, no primeiro tempo, a Bélgica usou uma formação que surpreendeu o Tite. Ele mesmo disse isso. A formação que a Bélgica utilizou, que surpreendeu o Tite, foi a formação que ela utilizou no final do jogo contra o Japão, para virar o jogo de 2-0 para 3-2. Lukaku e Hazard aberto nas pontas, De Bruyne de falso 9, Fellaini no meio campo. E o Tite se surpreendeu com isso. Então, assim, já tem um débito ali, eu acho, uma defasagem que meio que a gente escolheu não escolheu perdoar, vamos dizer assim, inclusive porque muita gente viu, não é que a gente escolheu não ver, a gente viu e disse, não, beleza, tudo bem, vamos com outro ciclo. Esse outro ciclo tem uma característica também, Diego, que vale a pena mencionar para o pessoal que está acompanhando a série sobre as Copas, é que o calendário ficou diferente com a criação na Europa da Nations League, certo? Então, com a criação da Nations League, os europeus fazem um consórcio, segundo o qual eles jogam só com eles mesmos, e fica muito mais difícil programar amistosos com seleções europeias de prateleira alta ou de prateleira média. Até agendar uma Bulgária, uma Romênia, uma Áustria, ficou difícil. Então o Tite não teve esse privilégio, vamos dizer, de poder jogar com os melhores times do mundo, que o Tele tinha, que o Zagallo tinha, até o Filipão de alguma maneira tinha, mas que deixou-se de ter, né, para os países sul-americanos depois. Pois bem, o Tite chega e passa por uma fase de grupos em que, a meu ver, tem 2 problemas. O Brasil ganha o primeiro jogo, né, da Sérvia, ganha o segundo jogo da Suíça. O segundo jogo que ele vence a Suíça é um gol do Casemiro aos 83 minutos, ou seja, faltavam 7 para acabar o jogo. O Brasil estava empatando de 0-0 com a Suíça. Contra a Sérvia, o jogo foi mais difícil do que sugere o placar, né? Ele foi mais complicado do que você poderia imaginar. Ele não foi de forma nenhuma um jogo em que o Brasil passeou sobre a Sérvia, de jeito nenhum, né? É um 2-0 construído no segundo tempo. Tem o golaço do Richarlison, que gera aquele auê todo, né? E aí eu acho que ele comete, Diego, um primeiro grande erro, que ele está construindo o time para ser competitivo na Copa, certo? O time está se acertando ainda, está acostumando com aquela formação que na verdade é um 4-2-4, né? Tem o Casemiro e o Paquetá com 4 atacantes, apesar de que o Neymar não é exatamente um atacante, o Neymar é uma espécie de engante ali que vai e volta e circula e recompõe, etc. Mas os outros são atacantes, Rafinha, Richarlison e Vinícius Júnior, certo? Então, ele está achando esse time ali. Ele venceu 2 europeus com muita dificuldade. Um deles foi um gol achado
nos últimos 5 minutos de jogo, 7 minutos. Aí ele vai e, em vez de consolidar esse time, dar treinamento para esse time, dar identidade para esse time, dar autoridade para esse time, ele resolve jogar com os os reservas reservas. todos. Então, Agora, isso foi uma coisa que não foi só o Brasil que fez, né? Isso aconteceu com a França e com Portugal também. Eu acho que tem a ver, talvez, não sei se... Eu também concordo que foi um desastre. No caso porque, principalmente no caso brasileiro, em que o time ainda estava se consolidando. França e Portugal já eram equipes muito bem montadas. Mas foram 2 times que venceram os 2 primeiros jogos e ficaram classificados já. Né? descansaram. E descansaram na terceira e perderam. A França perdeu para a Tunísia, Portugal perdeu para o Marrocos. Não, desculpa, o Marrocos não. O Marrocos é nas quartas, né? Portugal perdeu o último jogo deles, que eu agora... Não, ele foi eliminado por Marrocos, é isso mesmo. Sim, nas quartas, né? Mas ele ganha, então, as oitavas, exatamente, mas perde lá na frente, como o Brasil, né? Então, no fundo, né, Idel, foi uma escolha que teve seus efeitos, né? Aquela derrota para Camarões. Né? Exato, um jogo... Mas também foi feita, né? Tanto por Portugal quanto por França, né? Certo. Portugal e Coreia do Sul, achei aqui. A França perde para a Tunísia, Portugal perde para a Coreia do Sul na última rodada do grupo. Sim, sim. E acho que teve a ver, no fundo, com o calendário, né? O fato da Copa estar acontecendo em meio à temporada, não sei. No caso brasileiro... No caso do Tite, é bem aquela coisa de vamos dar jogo para todo mundo, vamos dar minutos para todo mundo. Você pensa isso? Estamos classificados, vamos ficar bem com o grupo, vamos botar o amigo do fulano, amigo do ciclano, barará. Sim. Eu acho que teve um pouco disso também, camaradagem boleira brasileira, meio que... Tanto que até o Daniel joga, né? O Daniel joga, o Militão, o Bremer, Fabinho e Fred, Antony, Gabriel Jesus, Martinelli, é o time reserva, Rodrigo. Sim. Pois bem, aí o Brasil vai para um jogo altamente ilusório, que eu acho que são jogos ilusórios. Eu acho que assim, o Brasil tem alguns adversários ilusórios nas Copas do Mundo. O Chile é um deles. Em 14, né? O Chile, em todas as Copas que o Brasil pega o Chile, em 62, em 98. O Chile sempre joga muito amedrontado contra o Brasil. Não é como você pegar o Uruguai. Não é sequer como você pegar o Peru. O Chile tem essa coisa com a camisa do Brasil. Tradicionalmente é passada por geração, etc. E a Coreia do Sul tem também, eu acho. Sim. Pode até estar começando a não ter mais, né? Jogos recentes, a coisa ficou mais complicada, esse amistoso recente. Mas é um time que encaixa muito mal contra o Brasil. A possibilidade de levar goleadas é grande, e aconteceu essa goleada, né? Uma goleada muito ilusória. Nessa goleada tem uma cena que a gente pode discutir, né? Porque demonstra, ao mesmo tempo, um pouco aquela soberba, né, que você destacou, e um papel do Tite um pouco, não sei, esquisito, né? Que é quando ele faz aquela dancinha do pombo, né? Dançar. Num gol do Richarlison, num adversário, acho que já foi no quarto gol, ou no terceiro, ou no quarto, o adversário já estava batido, né? Exatamente. É uma coisa que pode ser lida como muito desrespeitosa com o adversário, né? Sim. Você, enfim, está ganhando de 4-1 ou 4-0, sei lá, naquele momento. E uma coisa é um jogador de 22 anos de idade fazer a dancinha dele, né? Outra coisa é o técnico de 60 anos de idade, com terno e gravata, fazendo dancinha de pombo. Não rolou bem em certas comarcas. Mas a minha questão com o Tite ali e o grupo naquele momento nem é exatamente isso ou qualquer atitude pública, mas é uma espécie de consórcio da broderagem dos amigos do Neymar, dos amigos do Dani Alves, dos amigos do Thiago Silva, que mais ou menos passam a gerir, comandar o grupo, né? E o Tite como uma espécie de carimbador ali, validador daquela, vamos chamar, né, autocracia da broderagem. E
Quando chega o jogo com a Croácia, tem um contraste, eu acho que bem nítido entre o Brasil e a Argentina, a sequência do Brasil e a sequência da Argentina. Sim. Apesar de que a Argentina já tinha perdido um jogo e o Brasil estava invicto. Mas a Argentina tinha, do jogo contra a Arábia Saudita, que ela perde, passando pelo jogo contra o México, que ela ganha, passando pelo jogo contra a Polônia, que ela ganha 2-0, 2-0, passando depois pelo jogo da Austrália, que ela passa um sufoco e se classifica nas oitavas e ganha de 2-1, até chegar às quartas, que são contra a Holanda. A Argentina tem 5 escalações diferentes, mas em nenhuma delas é o time reserva jogando ao léu. Em todas elas é uma ajustagem minuciosa das peças, né? Às vezes, na primeira com o Papu Gomes, depois já sem o Papu Gomes e com o McAllister, às vezes com o Paredes, às vezes sem o Paredes, às vezes com o Di Maria na ponta, às vezes sem o Di Maria na ponta, e sempre de uma maneira muito pensada para o adversário. Você vê que ele está pensando para o adversário, né? E o Brasil também Acho que depois a gente pode falar mais do Scaloni, né? Porque ele é um personagem interessante dessa Copa. Interessante a Copa. O Brasil não. O Brasil chega a essas quartas de final contra a Croácia com uma formação só, que não jogou os 4 jogos, jogou só 3, não jogou 3 jogos em sequência, teve uma parada que, enfim, que, especialmente no caso de derrota, né, que tira um pouco o pique do time, que distrai um pouco o time, que esfria um pouco o time, e depois a goleada ilusória contra a Coreia. E aí o Tite parece que ele não sacou de novo o que o técnico adversário ia fazer. E dessa vez, até alguns de nós que estávamos comentando na internet, na imprensa, etc., estávamos apontando um fenômeno óbvio, né? Que é que a Croácia joga com um sobrepovoamento do meio campo. Ela joga com muitos meio-campistas, com alas que voltam, com um 9 que volta, com meio-campistas que tocam muito a bola e ocupam muito aquele espaço. É evidente que o Brasil era um time com mais poder de fogo ofensivo e talento do que a Croácia. Mas o Tite parece que não percebeu muito bem algo que o Scaloni percebeu muito bem nas quartas de final contra a Croácia, que ele teria que escalar uma equipe mais parruda, mais encanchada, com mais carne no meio-campo, né? Mesmo que isso significasse tirar um dos atacantes. Qual forma que ele ia encontrar era uma questão dele. Mas ele não se prepara em absoluto para isso. E o Brasil é eliminado pela Croácia. É verdade que o Brasil jogou melhor que a Croácia, é verdade que o Brasil teve mais chances que a Croácia, é verdade que o Brasil teve mais posse de bola, mais finalizações, que o goleiro da Croácia foi obrigado a jogar de um jeito que o Alisson não foi obrigado a jogar. Tudo isso é verdade. Mas isso não muda o fato de que a Croácia fez o jogo que ela queria fazer. E o Brasil não conseguiu impor ao jogo, em nenhum momento, o jogo que ele queria jogar. Ele estava jogando o jogo que a Croácia queria jogar. E aquele jogo era a única chance da Croácia de ganhar do Brasil. Era daquele jeito mesmo. Era sobrepovoando o meio campo, tocando a bola, segurando um 0-0, segurando um 1-0, no caso de achar um gol ali para começar o jogo, e não se atabalhoando e não entrando em um tiroteio contra o Brasil. A Croácia fez exatamente o jogo que ela queria fazer. E aí eu, como apoiador de 6 anos do Tite, me ressenti muito e aí sim, larguei da mão do Tite. Apesar de achar que era o certo ter apoiado esses 6 anos, não me arrependo de ter apoiado, mas eu realmente me ressenti de ele não ter visto o que, digamos, modéstia às favas, eu tinha visto no meu Facebook algumas horas antes do jogo, e não só eu, várias e várias e várias pessoas que entendem de futebol muito mais do que eu, viram antes do jogo, falaram, olha, a Croácia joga com muita gente no meio campo, não é uma coisa difícil de entender. A Croácia sobrepovoa muito o meio de campo e toca muito a bola, né? E o Tite não se preparou para isso, apesar de tudo, o Brasil chega na prorrogação, né, com o gol do Neymar Salvador. Que foi um belo gol, né?
um belíssimo gol e tal, era um gol para carimbar, digamos, né, passaporte de gênio do Neymar para uma semifinal de Copa do Mundo, jogada com ele em boas condições físicas e tal, né? E o Brasil leva o gol de empate na fatídica jogada que todo mundo já conhece, que o Fred vai dar um bote lá no campo do adversário e, obviamente, que a culpa não é exclusivamente do Fred, né? A estrutura de jogo do Brasil estava armada de tal forma que o time era um empilhamento de defensores e atacantes, sem meio-campo sólido, sem condição de segurar a bola, e a própria necessidade de marcação levou a turma lá para diante, com o Brasil ganhando o jogo, né? Aliás, isso demonstra uma certa sintoma do futebol da seleção, né? Nos últimos ciclos, que é o nosso meio-campo tá complicado, né, Idelber? Mesmo a seleção atual, tanto que o Ancelotti também tá montando a seleção num 4-2-4, né? Porque a galera já não se forma muito nessa escola, né, do camisa 8, Exatamente. etc. A Argentina tem formado, o Brasil não tem formado camisas 8, etc. É. O Ancelotti já pegou o emprego dele sabendo disso, né? Então ele já está armando um outro 4-2-4, que, enfim, em que 3 desses 4 voltam, recompõem, em que, enfim, o time é armado de outra forma. No caso do Tite, parece que ele simplesmente não se adequou, né, ao que seria o jogo. E aí ele levou, eu defendo essa ideia, né, de que ele levou outro nó tático, porque a definição de nó tático é essa, né? Você encontra um adversário que claramente se preparou para a sua forma de jogar, sem você ter igualmente se preparado para essa consciência que ele tem, sem você saber que ele já sabia disso. Né? Um nó, inclusive, maior do que o de 18, né? Porque o 18 foi meio jogo. Foi meio jogo, no intervalo ele corrigiu no intervalo, exato. No intervalo do jogo contra a Bélgica, ele muda o time e o time vira outra coisa, né? Aqui não, ele se arrastou. O Brasil fica amarrado daquela forma e só conseguiu realmente furar numa jogada quase que de genialidade individual do Neymar, né? E já aos 115 minutos, isso. ou algo assim, não lembro, né? Aqui foi no segundo e, tempo, curiosamente, o Tite não se recuperou, né? Não se recuperou depois disso. E aí depois ele passou a ser um treinador diferente do que ele era. Ele passou a ser um treinador pior, eu acho, assim, em todos os trabalhos dele. Todas as passagens dele em clubes, depois ele foi um treinador pior, mais fraco, mais desprovido de ideias, mais incapaz de responder ao jogo, de inventar, uma queda notável a do Tite. Inclusive, ele esperava, né, a expectativa do Tite, que é outra novidade desse ciclo, né, que ele já antes da Copa anunciou que não seria o treinador depois da Copa. É uma novidade para o Brasil isso. Ele esperava ir para a Europa, né? Eu acho que ele não tinha a ilusão de que ele ia comandar o Liverpool, mas ele imaginava, sei lá, algum Brighton, ou algum Valência, ou algum Lyon chamá-lo, né? E claramente ninguém chamou. Foi duro isso para ele também, né? Enfim. Foi duro. Essa é a forma como eu leio a derrota do Brasil. Assim, a Croácia fez o único jogo que lhe dava condições de enfrentar de igual para igual um time como o Brasil, com muito maior poder de fogo. E ela realizou esse jogo sem problemas, sem ser incomodada pelo Brasil. Assim, não é que o Brasil não incomodou o goleiro, incomodou, teve chances. Mas em nenhum momento o Brasil sustentou durante 20, 30 minutos um jogo que a Croácia não quisesse jogar. Aquela coisa de colocar a Croácia nas cordas, né? Colocar nas cordas. As chances que existiram, né, elas foram espaçadas, uma aqui, outra ali. Não teve uma pressão, né, que realmente deixasse os croatas nervosos. E no fim das contas foi um gol do Petkovic, né? Não do Dejan Petkovic, mas do Bruno Petkovic, o gol croata do empate, o Bruno que tinha entrado no decorrer da partida. E aí não dá para não mencionar a disputa de pênaltis, né? Porque sim, esse é outro ponto, né? Que eu acho tácito, universalmente reconhecido entre boleiros
em 2022, em 2010, em 2000, em 1990, é que se há uma disputa de pênaltis, se você tem um cobrador que é implacável e vai cravar, você começa com ele. Isso já era tácito. Depois deixar para o ficou... final não faz sentido, né? Porque Não os faz outros sentido, perdem antes. E aí porque, ele nem obviamente, bateu. você começa em desvantagem, essa própria desvantagem vai condicionando a forma como você bate os penais subsequentes. Né? Viradas em disputa de pênalti são relativamente raras. Né? Para completar, uma eliminação meio que eu não chamaria de vexaminosa, mas meio feia para o Tite, teve o episódio de ele se retirar, né? Sem buscar os jogadores. É como ali ele realmente meio que perdeu a aura, né? Praticamente. E não se recuperou mais. Foi bem Mas feio. aquele gesto foi complicado, porque você é o líder, né? É claro que os jogadores são eles que batem, mas o seu apoio é importante ali naquele momento. Não, transmite uma mensagem horrível, né? Lavar as mãos, né? De que você está lavando as mãos, que você está largando os caras na fogueira, de que... Enfim, de que não há um comandante ali. É péssimo, péssimo. Bom, por outro lado, a Argentina... Muito diferente do que foi a história da Argentina, né? A Argentina foi bem interessante. Eu tenho um artigozinho que nós vamos printar a capa dele e mostrar para o pessoal. Eu vou tirar algumas coisinhas desse artigo para comentar com vocês, mas manda bala você primeiro. Deixa eu começar te provocando, falando do Scaloni, né? O Scaloni era um jogador mediano, né? Começou no Newell's, era de Santa Fecino, né? E depois tem uma passagem para o Estudiantes, mas foi para a Europa e passou muito tempo no Deportivo La Coruña, né? Depois também jogou no Lazio, outras equipes, outras passagens mais rápidas. E na seleção nunca teve muita história, né? Foi convocado até de um modo um pouco surpreendente em 2006, fez parte daquela seleção, mas também só jogou um jogo, né? Então uma história restrita na seleção enquanto jogador. Como técnico, ele começa como... Ele nunca teve nenhuma experiência como técnico em nenhum clube, né? Ele começa como assistente do Sampaoli em 18, e depois que a Argentina é eliminada, ele vai ficando, né? Vão deixando ele como interino e ele vai ficando. E até o próprio Maradona criticou durante muito tempo, né? Foi um massacre, né? Foi um massacre contra ele, porque todo mundo ele era tido como estagiário, né? Ele era o estagiário. Exatamente. Sido técnico do Sub-20, né? Da Argentina. Mas era estagiário aplicado, né? Assume em 2018, depois do fiasco do Sampaoli, na Copa de 2018, em que a Argentina, sim, dá um vexame, leva de 3-0 da Croácia, tem escândalos de bate-boca, uma confusão de vestiário, enfim, aquela briga do Sampaoli. Né? Quem já teve Sampaoli no seu clube sabe como é que era. Então, ele pode até durar bem durante um tempo, né? Um excelente treinador em termos táticos, né? Um discípulo do Bielsa e tal, mas ele é um cara, né, que em algum momento a coisa vai se desequilibrar em termos de vestiário. Vamos colocar assim. Aí entra o Scaloni, e tem alguns detalhes importantes assim da chegada do Scaloni, que é o grande apoio que ele teve do Menotti. O Menotti é um mentor intelectual da seleção de 2022. O que ela realiza? Claro, ela realiza... E o Pekerman também, né, Idelber? O Pekerman, Aimar, toda essa turma enraizada no futebol da Argentina, essa turma o admira e o apoia. O Bielsa também, né? O Bielsa é muito discreto, não fica tagarelando na imprensa sobre isso, mas o Bielsa é um apoio dele também. O Menotti é muito explícito no apoio a ele e na condição meio que de guru e tal. Né? E aí a conquista importantíssima para eles é a Copa América. Né? A Copa América, eles saem de 2019 com a sensação de que era um jejum de 28 anos sem título. Era muito, muito tempo. E ganhar aquela Copa América em 21, né,
daquela forma, no Maracanã, sobre o Brasil, uma final em conteste, sem polêmica de arbitragem, tarará. Aliás, com umas cenas bonitas, né? O Neymar e o Messi se abraçando depois do jogo, etc. O Brasil e a Argentina, singular nesse aspecto, né? Já marcado também por essa convivência de jogadores brasileiros e argentinos na Europa, eu acho. Em todo caso, aquela Copa América tira um peso do mundo das costas do Scaloni, que talvez nem tivesse tido condições de manejar tão habilmente a seleção argentina na Copa, se ele não tivesse vencido essa Copa América. Sem dúvida. E a Argentina tinha passado 28 anos, né? Era uma coisa que não passava, nunca passou. Na América do Sul, nunca passou 28 anos sem ganhar, tenho certeza disso. Sem ganhar algum campeonato sul-americano, alguma Copa América, não. E depois que começou a ganhar a Copa do Mundo, pelo menos a cada 10 anos, belisca uma Copa América também, né? Pois bem, o fato é que ele faz uma coisa que eu acho muito notável. Não vou ter tempo de passar por todas as formações diferentes da seleção argentina, mas ela escala 7 formações diferentes, né? Elas são 7 escalações diferentes, em que vão variando ali 15 jogadores, mais ou menos. E ela vence 2 jogos com muita autoridade depois de perder o primeiro, né? O primeiro ela perde com Papo Gomes, jogando de ala esquerda. Ela tem Lautaro Martínez no comando do ataque, e tem a dupla de volantes com Paredes e De Paul. Esse primeiro jogo foi aquelas zebras do futebol, né? A Argentina começa ganhando, depois rapidamente os sauditas fazem 2 gols e a Argentina não consegue voltar, né? Mas emula, né, uma escrita que a seleção argentina de vez em quando tem, que é de perder o primeiro jogo numa zebra, né? E depois partir para uma caminhada forte. Isso aconteceu em 90, né? Ali a Argentina foi vice-campeã, mas chegou na final de uma maneira que ninguém esperava, porque o time estava em frangalhos e tinha perdido para Camarões, né, na abertura. Sim. E agora contra a Arábia, né? Mas serviu também para o Scaloni revitalizar o vestiário dele, né? Botar fogo nos caras. Ele vai claramente mexendo as peças, por exemplo, ali no segundo jogo contra o México, que eles ganham com autoridade, né? É o jogo-chave, claro, que você perdeu o primeiro, perdeu o segundo, já era. Aí ele põe a dupla de volantes com Guido Rodrigues e De Paul, sai o Paredes, sai o Papo Gomes, entra o McAllister, quer dizer, você colocou mais talento ali, e aí entra o Di Maria também. É um time que derrota o México com toda a autoridade e vai para o último jogo contra a Polônia tranquilo, sabendo que é mais time que a Polônia, né? E aí já não tem Lautaro Martínez, entra Julián Álvarez, que é da mesma posição, entre aspas, porque o Lautaro Martínez é um camisa 9 legítimo, né? O Julián Álvarez pode jogar de camisa 9, mas ele tem muita característica de um 10. O Álvarez, ele é um 9 mais móvel, né? Ele sai muito da área, vem buscar jogo. Ele não é um finalizador. O Lautaro é um finalizador, um homem de área, né? Mas estava mal, né? Pelo menos nessas 2 primeiras partidas, ele perdeu muitos gols. Perdeu espaço. E perdeu espaço, né? No terceiro jogo... Essa escolha do Scaloni não foi só tática, né? Foi técnica também. Foi técnica também, claro. Ele precisou trocar. Se bem que ele volta depois, o Lautaro, mas... Ele volta depois, ele marca um gol de pênalti na final, né, na disputa de pênaltis da final, né? Mas ali, e tem o outro detalhe, que esse terceiro jogo entra o Enzo Fernandes, que é um cara que vai ter uma Copa do Mundo muito brilhante, né? Ali, a Argentina começa a ter variações de povoamento de meio de campo, de jogar com pontas ou jogar sem pontas, de jogar com um 9 enfiado ou jogar com um 9 mais móvel, que o Brasil não tem. São uma série de variações, né, que a Argentina tem e que o Brasil não dá mostras de ter, né? Quando o Brasil é eliminado pela Croácia, a Argentina vê o jogo muito bem, e aí, claro, a semifinal entre Argentina e Croácia torna as coisas, retrospectivamente, um pouco mais feias para o Tite, né? Sim. Porque a Argentina
bate a Croácia com uma Aprende as facilidade lições. Mas tremenda. antes da gente falar do jogo da Croácia, tem que falar do jogo contra a Holanda também, porque foi uma batalha campal também, né? Ali, E os ânimos estavam super acirrados, né? Alguns revisitando jogadores uma não eram muito fãs do longuíssima Van Gaal, né? revisitando uma longuíssima rivalidade, né, que Sim, começa com a enorme tamancada de 74, de 4-0 da sim, Holanda sobre a Argentina, passa pela final da Copa de 78, que a Argentina dá o troco e vence 3-1, chega à eliminação por 2-1, né, na Copa de 98, com o gol 98, o gol do do Bergkamp, sim. Bergkamp, e chega nesse momento muito temperada pela repulsa que alguns jogadores latino-americanos em geral, mas eu acho que argentinos em Sim, particular, alguns brasileiros também, como o Rivaldo, têm pelo ao Van Van Gaal, Gaal. né? O Van O Van Gaal. Gaal, ele, bom, É uma figura polêmica. ele tem aquele modelito de jogo dele, né, que ele conseguiu, Uhum. com o qual ele conseguiu ter muito sucesso no Ajax. Ele foi campeão da Champions em um momento que o Ajax já não deveria ser candidato a título da Champions, né, como não é hoje. Ele conseguiu isso, se cacifou para dirigir a Holanda, dirigiu a Holanda em uma Copa anterior, volta e, nessa Copa em particular, a raiva acumulada, eu acho que em nome do Riquelme especialmente, Sim. faz com que os argentinos tenham muito mais pilha para esse jogo. Tanto que a comemoração do Messi é icônica, né? É a Icônico. comemoração do Riquelme com, né, Apogígio. Aham. Apogígio. É. Bom, esse jogo E e o jogo da final são dois exemplos. ainda tem só o último anedota sobre esse jogo, é quando depois já na zona mista o Messi tem aquela frase que ficou famosa pro Quer meio-campista ser, bobo, quer holandês, ser. né: Ah, bobo, quer ser. "Que mirar, bobo, andar Quer pra já". virar, bobo, anda pra cá. Anda pra allá. Andar pra já, É, se saia. e, bom, aí nesses dois jogos, confirma-se uma coisa que é tremenda nesse time da Argentina, que é a É, capacidade de se recuperar de pauladas muito violentas em é situações em que ela verdade. estava ganhando o jogo com certa facilidade. Ela está ganhando Da da Holanda. Holanda com certa facilidade, né? Está encaminhando o final do jogo, está ganhando por 2-0, leva um gol, Que é um leva, belo gol, aliás, de falta, né, uma falta muito bem batida, leva um muito gol ensaiada. logo em sequência para. Esse da falta ensaiada é o segundo, né? É o Leva um segundo, gol, sim. leva um gol logo em sequência para empatar o jogo, e eles têm a energia, a cabeça fria, a concentração, a cancha Sim. de reagir e ser melhor na prorrogação, e sendo melhor na prorrogação, ir para a disputa de pênaltis com mais moral, né? Uhum. E essa é uma outra grande bobagem dos clichês do futebol, né? Que pênalti é loteria. Pênalti é a coisa mais longe da loteria que existe, né? Ele é decidido por uma fatoração de questões técnicas, psicológicas, Mental etc, muito etc, forte. né? Uhum. Pois bem, físicas, né? Físicas muito importantes, técnicas muito importantes e psicológicas muito importantes. Então Tática quer nem dizer, tática. voltando para a semifinal, né, o Scaloni, como você ia dizendo, aprendeu as lições do Tite, e ele percebeu que ele tinha que povoar aquele meio de Sim, campo sim. dele, Aí né. eles jogam com De E Paul, Paredes, Enzo ele Fernandes, tira o Di McAllister. Maria, né. Ele Tira o tira o Di Di Maria, Maria joga sem pontas. Ele joga para sem botar pontas. um meio-campista, né, que é o Paredes, um Não só ele meio-campista. joga sem pontas, ele joga sem alas também. Ele faz a sua Uhum. linha de 4 lá, com Molina, Romero, Otamendi e Tagliafico, e o resto não tem ala, não tem ponta, é só É. meio-campista nato. Alguns mais Uhum. defensivos, tipo Paredes, alguns acostumados a fazer essa função de mais defensiva, como o De Paul, mas com muita qualidade na saída de bola, e outros que são meio-campistas natos mesmo de condução de bola e toque de bola, como o Enzo Fernandes e o McAllister. E ainda Uhum. por cima, você tem um cara na frente, o Álvares, que pode tranquilamente voltar da combate, que está Sim. acostumado a correr pelo time, etc. Só o Messi solto, tranquilo, sem ter que ficar perseguindo o croata, certo? Uhum. Então, você tem 5 caras no meio-campo, quando o Tite, na verdade, tinha 2. Assim, o Tite tinha É. o Casemiro e o Paquetá, e às Uhum. vezes tinha ali o Neymar voltando para ajudar, tinha às vezes o Rafinha voltando para ajudar, mas não é a característica desses jogadores, né? O resultado é que, com maior talento,
o sobrepovoamento do meio-campo feito pela Croácia já não surte efeito, porque tem 5 argentinos contra 5 croatas, o talento argentino se impõe, e a Argentina ganha um jogo com enorme facilidade. Muito facilmente. Aos 40 do primeiro tempo já está 2-0. Uhum. Pois bem, aí a gente chega na maior final de todos os tempos, né? É a maior final de todos os tempos. Do artigozinho que eu escrevi na Folha, depois saiu também na Argentina, os argentinos acho que curtiram também, que eu fiz depois da vitória deles, que tem um dado aí que é o seguinte: essa é a primeira seleção argentina que está em paz com Messi e com a qual Messi está em paz. Tipo, o Messi teve vários papéis táticos na história da seleção argentina, começando em 2006, que não vale a pena, eu nem teria condição de fazer agora de cabeça, mas daria para a gente fazer um dia com mais tempo e tal, recompondo os vários papéis táticos que ele teve. Mas, psicológica e digamos, culturalmente ali dentro do grupo, era sempre uma coisa meio estranha, né? O Messi nunca se sentia exatamente à vontade. As derrotas eram atribuídas exclusivamente a ele, né? Ele, muitas vezes, jogando extraordinariamente bem, tanto que é o maior artilheiro da história da seleção, né? Essa condição ele não atingiu anteontem. Ele foi construindo ao longo de década e meia. Lá na frente, em assistências, etc. Mas a Argentina não tinha um título. Ele é uma figura introvertida, aquele jeito do Messi, que todo mundo conhece, fala pouco. E apesar de ter se mantido muitíssimo argentino, no sotaque, na comida, nos hábitos alimentares, nos hábitos culturais, cinematográficos, musicais, tudo do Messi é argentino, não é catalão, mas ele era chamado, enfim, de pecho frio, porque que não canta o hino, não tem vibração na seleção, etc. Ao mesmo tempo que os jogadores entregavam a bola para ele. Ele já tinha ensaiado se aposentar da seleção algumas vezes, né? Teve uma saída. E o Scaloni foi importante nesse momento de convencimento, né? Que ele pudesse jogar a Copa também. Ele chegou a aposentar mesmo, né? 2016. Uhum. Depois de 2016, a do Você centenário. perder 2 Copas América seguidas para o Chile não deve ser muito fácil. Você sendo da Argentina. 2 tamancadas do Chile, né? Não é nem do Brasil. Uhum. Exato. E aí ele, enfim, recebe todo aquele hate típico também da era das redes sociais, etc. Volta para a seleção depois, e inicia com o Scaloni um período em que é diferente, porque já não é uma seleção como a de 2014, em que eles estavam bem com ele bem com todo mundo, mas taticamente o time jogava de um jeito muito elementar, né? Recuperava a bola, entregava a bola para o Messi, todo mundo parado, esperando o Messi fazer alguma coisa. No futebol de hoje não tem condição de alguém fazer isso, né? Tem que ter movimentação coordenada, tem que abrir espaços, enfim. Mesmo assim, ele teve uma Copa de 2014 bem foda, né? De alto nível, decidiu jogos, basicamente carregou seu time até a final. Mas só mesmo em 2020 para 2021, na era, ou 2019 para 2021, porque 2019, perdão, quando eles jogam e perdem para o Brasil no Mineirão, eles reclamam muito da arbitragem, né? Acho que meio que sem razão em parte, mas é uma semifinal aquela, né? Polêmica, que o Brasil vence a Argentina no Mineirão. Semifinal. Depois o Brasil ganha em cima do Peru. O Brasil ganha o título em cima do Peru. Eles já sentiam que tinha uma vibe muito melhor ali, em que o Messi jogava feliz, jogava tranquilo, ele jogava no interior de uma coordenação mais madura, de jogadores que estão acostumados a ser protagonistas nos seus times, né? McAllister, De Paul, Di Maria, são jogadores, né, de responsa, acostumados. E na Copa a coisa engata. E ela engata também por um segundo motivo, que eu trabalho um pouco nesse artigo, que eu só vou mencionar muito em breve aqui, que é a recuperação da memória das seleções anteriores que essa seleção faz. Em tudo. Na trilha sonora,
A trilha sonora é cheia de alusões às Copas passadas. Na evocação do Maradona, pelo próprio Messi, o evocando o Maradona como... Né, o Maradona tinha morrido em 2020, né? A evocação do Maradona pelo próprio Messi como mentor, como inspiração, etc. Tudo isso vai criando um clima de potência, né, assim, anímica na seleção argentina, que se combina com a inteligência tática do Scaloni. Esse vínculo com a tradição do futebol argentino é feito também via comissão técnica. Toda a galera da comissão técnica, né, Scaloni, Aimar, etc., está profundamente vinculada com a história, está inspirada pelo Menotti, tem um histórico de diálogo com o Bielsa. Tudo isso vai conformando um time que representa mesmo o país, com o qual o país inteiro se sente identificado, etc. Ajuda muito o fato, o terceiro, e aí já te passo a palavra, que é a caravana de torcedores, digamos, patrocinados, né, pelo dinheiro, enfim, pelo dinheiro ali da articulação, torcidas organizadas, AFA, peronismo, etc., todo aquele bloco, né, político, econômico, cultural, futebolístico argentino que a gente conhece, leva para o Catar uma torcida que, claro, com a qual a torcida brasileira não pode nem sonhar em se comparar. Eu digo a torcida brasileira que foi ao Catar, né? A torcida argentina está ali com um histórico de canções de arquibancada memorizadas, prática e costume de ficar pulando na arquibancada e empurrando o seu time. É todo um espetáculo de arquibancada a participação da Argentina nessa Copa, né? Uma viagem, assim, era bonito de se ver. Então, tudo isso encaixou, né? Conformou-se para que se produzisse o título, ao contrário das pessoas que falam de número de pênaltis marcados, papapá. Eu acho que não houve nessa Copa absolutamente nada. Se você fatorar o número de pênaltis marcados para a Argentina com o número de passes que a Argentina trocou na área adversária, fatora esses dois números, você vai ver que não tem nenhum escândalo estatístico nos 5 pênaltis marcados. Foram 5, né? 4, sei lá, para a Argentina durante a Copa. Não acredito em, enfim, conspiração, tramóia, etc. Acho que as arbitragens foram bastante boas comparadas com Copas passadas, né? Inclusive porque, afinal, nem se compara com 2002. Faltando 10 minutos para a final, o sujeito marcou um pênalti contra a Argentina, né? Sim. 5 minutos para o final, com a Argentina vencendo o jogo. Então, acho limpo, merecidíssimo título. Vamos falar da final, você gostou? Se assistiu com a expectativa? Vamos falar da final. Antes da gente falar da final, vou só mencionar, né, rapidinho, porque a gente também não tem tempo de ficar esmiuçando tudo, mas essa Copa teve alguns resultados interessantes na primeira fase, alguns jogos interessantes, né, que vale a pena, talvez, a gente, para não ficar falando só do campeão, né, e da seleção brasileira. Teve um Estados Unidos e Irã, que foi explosivo, não só pelas relações políticas, mas porque valia vaga, né, nas oitavas. Os Estados Unidos venceu por 1-0. Os dois times, naquele grupo ali, a Inglaterra era um grupo que tinha Inglaterra, Irã, País de Gales e Estados Unidos. E a Inglaterra disparou na frente, né, garantiu o primeiro lugar, mas a segunda vaga foi decidida no jogo no confronto direto entre Irã e Estados Unidos. E os americanos ganharam, né, venceram. Depois acabariam perdendo, eliminados pela Holanda, né, nas oitavas. Acho legal também destacar um grupo que foi surpreendente, que é um grupo que tinha Alemanha, Espanha, Japão, né, e Costa Rica. Costa Rica foi o saco de pancadas desse grupo, mas o Japão ganhou tanto da Alemanha quanto ganhou da Espanha e se classificou em primeiro lugar. Perdeu da Costa Rica, né? Foi um grupo curioso, que a Costa Rica levou 7-0 da Espanha, 7-0 da Alemanha. Não, levou 4-2 da Alemanha, né? 4-2, desculpa, falei 4-0, né? 4-2 da Alemanha, mas o Japão se classificou, vencendo os dois, e a Espanha ficou com a segunda vaga, a Alemanha ficou de fora. Foi a terceira vez seguida
em que o time campeão... Não, desculpa. Isso foi na Copa anterior, né? A Alemanha foi eliminada na primeira... Foi a segunda vez seguida em que a Alemanha é eliminada na primeira fase. Sim. Que é meio raro, né? E outro grupo que eu acho legal destacar foi o grupo de Camarões e Marrocos, né? Que duas Só um seleções... minutinho, já que você falou da Costa Rica com a Alemanha, na verdade, assim, a pancada foi só a Espanha, que ganhou. Esse 4-2 foi um jogo disputadíssimo. A Costa Rica jogou bem esse jogo, estava ganhando de 2-1, faltando 20 minutos. A Costa Rica estava se classificando, na verdade. Verdade, né? Ela estava ganhando de 2-1. Esse grupo foi cheio de idas e vindas no último... A Alemanha fez 3 gols depois dos 70 minutos. Assim, ela empata aos 73, o Havertz faz 2 gols. O Havertz do Arsenal. Havertz, sim. E ela só sacramenta o jogo mesmo, o quarto gol, faltando 1 minuto, que é um gol do Füllkrug, que é esse cara que agora foi para o West Ham, centroavantão, que não rendeu muito no West Ham. Então, é um grupo que a coisa ficou emocionante até o final, né? E o outro grupo que ficou emocionante é o que você ia citar agora, né? O grupo de Camarões... Não, desculpa. Marrocos e Croácia, porque classificaram esses 2 times e são times que são, digamos, potências... A Croácia, com certeza, é uma potência média, né, do futebol. O Marrocos, nem isso. Mas os 2 chegaram até as semifinais, né? Eles foram ali... deixaram a Bélgica de fora, exatamente. Uma vitória do Marrocos contra a Bélgica que rendeu muitas comemorações dos imigrantes marroquinos na Bélgica, né? E até é interessante pensar a trajetória do Marrocos, porque foi ali uma luta anticolonial, né? Eles foram liberando a Espanha, depois Portugal, que é inimigos desde do tempo dos califados, e depois, no caso da França, não tiveram força suficiente, né? Acabaram derrotados pelos franceses facilmente. Foi um jogo tranquilo, né? Na semifinal por 2-0. E aí a gente chega nessa final, né, IW, que eu acho que eu concordo com você, a maior final de todos os tempos, em termos de emoção, pelo menos. E eu acho que em termos de qualidade do futebol também, de qualidade, mas que não começa assim, quer dizer, a emoção ficou para o final, porque a Argentina dominou o jogo praticamente todo, dominou 80 controlou minutos. É incrível. 80 minutos, ela dominou 80 minutos, ela, de novo, como o Scaloni tinha feito nos 5 jogos anteriores, e a escalação é mudada, volta o Di Maria para a equipe, mas não sai nenhum dos 2 atacantes, não sai o Álvares. Nesse ponto aí, foi interessante porque ele viu que a França, o Mbappé, é ponta direita, né? Ou ponta esquerda, desculpa, e ficaria... Não, o Mbappé joga na direita na e o lado... ele está jogando na esquerda nessa Copa, né? E a defesa esquerda, né, fica desguarnecido, ele não volta. Então ele viu que tinha um espaço ali para ser explorado, e aí ele volta e coloca novamente o Di Maria naquele ponto, naquele pedaço ali, para o Di Maria infernizar a vida do Theo Hernandes, né? Exatamente. O jogo se desenrola com a Argentina recuperando a bola, né, em campo aberto, que o golaço que o Di Maria faz, que é um toque, o Messi encontra o toque genial, vem o lançamento de Maria cortando pela esquerda, fechando para o meio, completando para o gol. A Argentina continua dominando o jogo até os 80 minutos, né? É uma dessas finais que você, ali, naquele momento, a pessoa que está vendo o jogo diz, não, esse jogo acabou, né? Esse jogo acabou. Até que acontece o pênalti, né? Esse primeiro pênalti, o pênalti da prorrogação, eu acho que é indiscutível, né? O pênalti que o Molina mete a mão na bola. Mas o primeiro pênalti, digamos, ele é meio duvidoso, né? Para quem fala de conspiração para a Argentina ganhar a Copa, etc. Esse primeiro pênalti, que o Mbappé converte aos 80 minutos, é um contra-argumento muito poderoso, né? É um pênalti duvidoso. Não estou dizendo que foi roubado, nem que o pênalti não aconteceu. Dá para marcar
dá para não marcar. Aí a França empata, e aí a gente vai para uma prorrogação em que a Argentina é testada sobremaneira, né? Ela é testada sobremaneira na sua fortaleza mental, assim, porque é brutal você estar ganhando uma final de Copa do Mundo de 2-0, faltando 10 minutos e levar o empate, né? E a Argentina de novo se impõe na prorrogação, de novo faz o 3-2, toma a dianteira e está encaminhando a conquista na bola, no tempo, digamos, com a bola corrida. E acontece o segundo pênalti, que é um pênalti, bom, pênalti meio besta, que ele acaba acontecendo. O lateral argentino meio que vai se proteger com o braço de uma bola na cara e a pênalti. E na disputa de pênaltis, o time se impõe de novo. Aí já com o Martínez brilhando, etc, etc. Sem esquecer o fato de que... Sem falar a defesa sensacional que ele fez, né? No chute do Kolo Muani, né? O Kolo Muani sem sombra de dúvidas. Eu acho que essa defesa... mais importante da história das Copas, né? A defesa mais importante, não sei se é a mais famosa, talvez a do Banks, na cabeçada do Pelé, seja até mais famosa, ou fique para a eternidade mais famosa do que essa. Mas não foi no último minuto da final da Copa do Mundo. Foi no último minuto da final. E foi uma defesa impressionante, porque o Kolo Muani não bate mal na bola, né? Ele fulmina certinho no canto próximo, como tem que ser. Ele não errou o chute, né? O Martínez aumenta o tamanho do seu corpo até o máximo que é possível ali, esticando os 4 membros, cada um para um lado, e faz uma defesa gigantesca, né? O time se enche de confiança para a disputa de pênaltis e ganha bem a disputa de pênaltis, né? Foi um caso em que a disputa de pênaltis fez total justiça com relação ao que foi o jogo, né? Não assim como tinha sido nas quartas também. Exatamente, assim como tinha sido nas quartas, né? Não foi exatamente o caso, por exemplo, de Brasil e França na Copa de 86, mas foi o caso nas 2 disputas que a Argentina venceu na Copa de 22, né? É como eu vejo a coisa. É isso, então. Beleza, Idelber. Foi bom relembrar a Copa de 22, que foi a última Copa. Dá para a gente fazer alguns paralelos com o que a gente vai começar a testemunhar, assistir e se divertir a partir da semana que vem, 2026. Não é isso? A gente se despede por hoje. Pede a vocês que circulem aí o link nos seus grupos de futebol de Zap, que deixe o seu like, que deixe o seu comentário, que avalie a gente no Spotify e que voltem aqui na próxima semana que a gente vai começar a falar da Copa. Até mais, bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu, um abração, pessoal. Ei, você consegue adivinhar o que vai acontecer na política brasileira? Olha, nem eu. Mas sabia que dá para chegar muito perto? É que no meio a gente tem as ferramentas certas para mapear o contexto, analisar e entender o que de fato está em jogo. Olha só, a pesquisa Meia Ideia te mostra como o eleitor pensa todo mês nessa corrida eleitoral um tanto imprevisível. No nosso streaming você assiste séries e documentários originais como Democracia, uma História Sem Fim, que reconstrói os bastidores da nossa república para você entender de onde viemos e para onde podemos ir. E temos um time de colunistas como Creomar de Souza e Christian Lynch que assinam nossos cursos e escrevem colunas semanais. Essa é a nossa dica para atravessar 2026 antecipando cenários, não apenas reagindo a eles. Assina o Meio Premium e garanta acesso ao melhor do meio.